Olá pessoal, boa noite. Vamos a mais uma live, onde nós vamos tratar hoje, o assunto da nossa live de hoje, será o Espiritismo em nossas vidas. Vamos procurar conversar um pouquinho o quanto o Espiritismo influencia nas nossas vidas, o que ele significa nas nossas vidas, o que as nossas vidas mudaram, o que ele tem ajudado e o que mais nele pode ajudar. Então, vamos, antes de começar esse nosso pequeno bate-papo, vamos cerrar os nossos olhos para que possamos agradecer a espiritualidade aqui presente em todas as nossas casas, por esse momento, agradecer a Jesus, nosso querido Mestre, os seus ensinamentos, que estamos tentando aprender, os seus exemplos que precisamos copiar. Agradecer a Deus nosso Pai a oportunidade desta vida e a permissão para que possamos iniciar esse nosso pequeno bate-papo, que assim seja. Pois é, então, o Espiritismo em nossas vidas, o tema de hoje, nos remete à reencarnação. Claro, a base do Espiritismo é reencarnação e caridade. Toda a filosofia espírita está em cima da caridade e da reencarnação. Tudo no Espiritismo, a explicação para todas as coisas, estão baseadas na caridade e na reencarnação. E a reencarnação, aliado à caridade, aparece um outro elemento de fundamental importância, que é a mediunidade. Esse tríplice aspecto da doutrina espírita, mediunidade, reencarnação e caridade, é que a gente vai tentar entender, não entender, mas tentar discutir um pouco aqui, para não te refletir. Veja que somos seres reencarnados. Há milênios nós reencarnamos no mundo. Começamos lá atrás, extremamente ignorantes, ainda bastante animalizados. Naquela época, como diz nossa querida Joana de Ângeles, nós tínhamos sono sem sonhos, né? Nós vivíamos em função das nossas necessidades primitivas e das nossas necessidades básicas. Durante muito tempo o homem foi assim, e muitos ainda são até hoje desse jeito, mas não importa, importa que a vida foi seguindo, nós fomos evoluindo, fomos adquirindo conhecimentos e vivências. Num dado momento, a gente passa a deixar fluir uma ideia da existência de um ser maior, um Deus, Deus nosso Pai. Só que, pela nossa evolução daquela época, nós tínhamos vamos dizer assim, um conhecimento de Deus e admitimos a existência dele, mas dentro daquilo que era interessante para nós. Nós procuramos adequá-lo. Até então, a nossa visão de Deus era limitada às nossas necessidades. Por isso, durante muito tempo, formamos uma imagem de Deus, uma imagem até mesmo antropomórfica, né? Um Deus em forma de homem. Hoje, quando é perguntado a Kardec o que é Deus, ele diz a causa primária de todas as coisas, deixando muito claro que o Criador do Universo transcende a tudo aquilo que nós podemos imaginar. Nós ainda não temos condições de entender. Conseguimos senti-lo, mas entender ainda fica um pouco difícil para nós. Mas nós fomos vivendo a vida, as vidas, até que chega um momento que nos aparece, nós já temos condições de recebê-lo, e a espiritualidade maior nos envia esse mestre de todos os mestres, que chegou aqui no nosso planeta trazendo a boa nova. Mas muito poucos entenderam. Nós, naquela época, ainda estávamos voltados ao Deus do olho por olho, dente por dente.
nós estávamos ainda voltados à ideia de que existem pessoas melhores do que outras, nós ainda estávamos num estilo de vida em que os ensinos de Jesus, em alguns corações, ele já ecoava, mas na maioria ainda não. Esses ensinos ainda era necessário que nós amadurecêssemos mais um pouco para poder entender, ou pelo menos deixar que esses ensinamentos fluam nas nossas vidas. Às vezes, nós até, se estivéssemos lá na época de Jesus, nós até poderíamos entender, mas o nosso eu não aceitava, pois o nosso ego, a nossa vaidade, a nossa prepotência, ela superava a vontade da mudança. Então, nós vivemos de uma forma bastante interessante. Se nós fizermos um estudo histórico, vamos ver que a gente moldou os ensinos de Jesus ao nosso bel prazer, às nossas necessidades. Durante muito tempo, nós fizemos isso. Durante muito tempo, para a satisfação dos nosso orgulho, da nossa vaidade, Jesus foi convertido num objeto. Infelizmente, se nós olharmos aí fora, vamos ver que ainda existem pessoas que pensam assim. Mas a vida seguiu seu rumo, como deveria ser. A evolução do planeta, pelo menos dentro do aspecto social, dentro do aspecto científico e tecnológico, deu grandes saltos, não resta a menor dúvida. Os saltos tecnológicos e científicos que a humanidade teve foram magníficos, isso está aí para todo mundo ver. Mas, moralmente, nós ainda, olha, é um pouco difícil, mas da época de Jesus para agora, a impressão que nos dá é que houve muita evolução social, leis, mas nós mesmos ainda continuamos os mesmos, com uma série de defeitos, com uma série de comportamentos daquela época, apenas com uma roupagem nova, com tecnologia, com ciência. Mas muito bem, a evolução continuou. A evolução tecnológica atingiu um ponto, a evolução científica atingiu um ponto em que a humanidade já tinha condição de receber mais um novo passo, um passo magnífico. A gente é muito comum, né, nos ensinos da doutrina espírita falar das 3 revelações. A primeira lá com Moisés, mostrando para a gente os 10 mandamentos, onde esses 10 mandamentos seria a base do comportamento social, de como nós deveríamos nos comportar perante o próximo num primeiro momento. Jesus vem e dá um salto gigantesco, porque ele parte de uma lei fria para a lei do amor. Todos nós sabemos que em nenhum lugar do mundo onde se constroem leis, as leis são construídas segundo os ensinos de Jesus. Nós sabemos que todos os tribunais do mundo ainda se utilizam dos 10 mandamentos para a montagem de suas leis. Ainda vai demorar um pouquinho para que todos comecem a viver os ensinos do Cristo. É só questão de a gente analisar um pouquinho e vamos perceber isso, né? Mas os ensinos do Cristo, que é o que a gente aprende como segunda revelação, foi entregue para a humanidade. O Cristo, sabendo da dificuldade que era o ensino, transmitir todo esse manancial de ensinamentos, de formas mais profundas de se viver, ele trouxe tudo na forma de parábolas, de um jeito que dificultaria a nós, seres humanos, modificar ao nosso bel prazer.
Só que chegou um momento, e ele disse isso na época, eu vou, mas eu vou mandar o Consolador. E num momento adequado, a espiritualidade explode. E a gente recebe o que nós chamamos de terceira revelação dentro do Espiritismo, que é o Espiritismo, né? A terceira revelação, justamente, são os ensinos de Jesus, agora visto por uma outra ótica, uma ótica que transcende a vida. Agora, quando a gente vai estudar a casa de meu pai tem muitas moradas, não fica mais naquela ideia de um céu bucólico reservado a meia dúzia de sortudos. Não. Quando Jesus fala, a casa de meu pai tem muitas moradas, por trás disso tem um conhecimento científico extraordinário de todos os nossos irmãos que estão em outros planetas. Quando Jesus fala, é necessário que nasça de novo, só assim verás o reino dos céus, aquilo foi uma das coisas mais difíceis para a época dele, as pessoas entenderem, mas como nascer de novo, o que é isso? E hoje, com o advento do Espiritismo, nós podemos ver que realmente é isso aí. A vida não é uma só. Porque se fosse, esse Deus seria parcial. Porque quantas pessoas no mundo nascem com problemas de saúde, problemas financeiros, dificuldades múltiplas, e outros nascem num berço de ouro, e tudo que eles tocam vira ouro, vamos dizer assim, e no outro não, tudo que ele tenta fazer dá errado. Por que essa diferenciação? Porque ele gosta mais de um do que do outro? Claro que não. São todos filhos de Deus. Mas Jesus deixou uma mensagem, a cada um segundo as suas obras. Existe um outro fator importante que a doutrina espírita veio nos ensinar, que é a provação, a expiação em função das vidas que nós tivemos. Pois bem, então nós vamos seguir em frente. Vamos ter uma nova existência, uma nova e outra. Quando o Espiritismo chega no planeta, através de um professor francês, que todos que leram a vida de Kardec viram que ele relutou muito em aceitar essa coisa desconhecida, essa coisa meio sem pé, sem cabeça, que aos olhos da ciência daquele momento isso não era possível, era uma coisa de lunáticos, mas ele levou aquilo muito a sério. E aí eu abro um parênteses, sabe? Coisa de louco, coisa de lunático. Mas toda descoberta científica, ou pelo menos a grande maioria, foi visto pela ciência naquele momento como uma coisa de lunático. Nenhuma descoberta científica inovadora chegou e todo mundo abraçou e disse, nossa, que legal. Quando Galileu pegou e falou para os padres, olha aqui nessa luneta, vocês vão ver que aqueles pontos luminosos são mundos. Os padres falaram, não vou olhar. E vou dizer mais, você vai lá fora, vai dizer que isso nada é verdade, senão nós vamos botar fogo em você. E ele falou, bom, ele falou que a Terra girava. Ele falou, bom, tudo bem, eu vou lá fora, falo para todo mundo que a Terra não gira, mas que ela gira. E assim, todos os desenvolvimentos científicos da humanidade foi muito difícil ser aceitado. Agora, e o movimento moral e os ensinamentos de mudanças íntimas? Também foi fácil ser aceito? Também não foi. Quem de nós consegue mudar um comportamento assim do dia para a noite? Que dificuldade eu falo mais por mim também, que dificuldade que a gente tem de mudar uma atitude, uma forma de encarar as coisas, de falar, a partir de segunda-feira eu já não faço mais assim. Balela. A gente não vai cair, levantar um monte de vezes. É provável que
a irmã, acho que, me foge o nome, acho que a irmã veneranda do nosso lar, ela disse que ela levou várias encarnações para vencer os ciúmes. Não foi que ela levou 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos para vencer. Não, ela levou várias encarnações. Veja o Espiritismo nas nossas vidas. Até um determinado momento de nossas vidas, tínhamos uma ideia de vida única, tínhamos uma ideia de um Deus. Normalmente a ideia que nós temos de Deus é um Deus vingativo, um Deus assim, bastante agressivo, que separa um ser do outro, o povo que é de Deus e o povo que não é de Deus e coisas assim. Nós, durante muito tempo, quando ainda não entendíamos o Espiritismo, quem de nós não se revoltava contra Deus quando tinha um problema pessoal? Quem de nós até hoje ainda não se revolta muitas vezes com um probleminha que nos depara? É muito natural em função do estágio evolutivo que nós estamos, das nossas dificuldades de entender com profundidade os ensinos de Jesus, agora devidamente estruturado no Pentateuco Espírita. Veja, num dado momento, Kardec nos traz o Livro dos Espíritos, explicando para a gente a lei de causa e efeito e toda a estrutura da doutrina espírita. Depois ele vem e nos traz o Livro dos Médiuns, pois percebe-se que a vida continua e aquele que desencarna não morreu, ele continua vivo e se comunicando com a gente. Mesmo Moisés dizendo, não falais com os mortos, Chico disse uma vez, olha, o Moisés pode proibir a gente de falar com os mortos, eu quero ver ele proibir os mortos de falar com a gente. E é uma verdade, é uma verdade. Então, depois do Livro dos Médiuns, ele nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque a doutrina espírita, ela é tríplice, sim, ela tem uma filosofia, ela tem primeiro ela é uma ciência, ela é uma ciência experimental, ela começou como uma ciência experimental. Depois, percebeu-se nessa ciência experimental toda uma estrutura filosófica, de lei de causa e efeito, é interessante porque o Kardec o tempo inteiro vai dizer assim, para todo efeito tem uma causa. Ora, se o efeito é inteligente, a causa é inteligente. Não dá para você ir contra esse axioma, isso é um axioma, não tem como. Todo efeito tem uma causa. Ora, se a casa caiu, é porque a estrutura não estava bem feita. Se a casa caiu, é porque ventou muito e as telhas não estavam bem presas. Tá? Agora, se eu tenho um efeito, e esse efeito ele é inteligente, ele não é um efeito ocasional, e a causa vai ter que ser... O efeito é inteligente e a causa é inteligente. O exemplo, Kardec perguntava para a mesa, com uma batida é não, 2 batidas é sim. Um exemplo bem simples. E assim ele ia fazendo as perguntas e escutando as batidas. Evidente que ele se protegeu de toda a fraude, de toda brincadeira. Ele era muito sério. Ele tinha à sua volta só pessoas sérias. E aí esses estudos aconteceram, sem dúvida. Por isso, a gente começa a perceber então que a doutrina espírita vem trazer os ensinos de Jesus de uma forma para nós que vivemos agora aqui no século 20 e 21 entender melhor e não mais aquela fórmula antiga, mas os ensinos são os mesmos: amar ao próximo, perdoar, continuando, conhecer a nós mesmos. O ato, a frase de Jesus que fala conheça-te, conheça a ti mesmo, ela é a base de todo livro de autoajuda. Pode ver que todo livro de autoajuda vai falar isso. Procure se conhecer.
A doutrina espírita já fala isso há muito tempo. Quando ainda muitas pessoas se degladiavam com a ideia da formação do mundo, aquela coisa toda, 1860 e pouco, lá no Livro dos Espíritos está escrito o quê? Que a formação do universo correspondeu a toda uma estrutura gigantesca, aglutinação de matéria, blá, 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 quando ninguém falava nisso ainda, né? Uma especulação daqui, uma especulação de lá. E o Livro dos Espíritos já trouxe muita coisa. Então, a doutrina espírita nas nossas vidas vem nos ajudar muito a vencer a nós mesmos. Porque sem a doutrina espírita, não que as outras religiões não tenham capacidade para isso, claro que tem. Qual a diferença então da doutrina espírita e das outras religiões? A doutrina espírita me permite questionar, me permite discordar, me permite discutir. Ela é uma religião, uma ciência, uma filosofia que vem nos colocar de frente conosco para que nós possamos refletir as nossas vidas em funções dos conhecimentos que a gente adquiriu nessa doutrina, tais como reencarnação, mediunidade, os ensinos de Jesus agora sendo visto de uma forma muito mais ampla, porque ele não tinha condições naquela época, ele não tinha condições não, nós não tínhamos condições de entender toda a profundidade dos seus ensinos, e ele procurou condensar todos os seus ensinos para que isso fosse sendo amadurecido, para quando chegasse agora, nós pudéssemos ter mais condições de entender. E ainda entendemos muito pouco. Ainda tem muito para se entender de nosso Mestre Jesus. Tem muita coisa ainda que ele falou que ainda a gente está entendendo mais ou menos. A doutrina espírita, eu olho para baixo porque aqui tem a minha colinha, né? Tem minhas anotações. A doutrina espírita, ela vem trazer para a gente uma forma de viver diferente. Por quê? Porque a doutrina espírita vem mostrar para a gente que esta vida é mais uma entre muitas, mas ao mesmo tempo, ele é a mais importante. É que a gente tem que aproveitar o melhor, tem que fazer o melhor. Ah, mas vai ter outras? Sim. Quando? Essa é uma coisa que eu sempre falo para mim mesmo. Tá, vou ter outra vida, já tive tantas, vou ter outra, mas quando? Ah, eu vou desencarnar e depois encarno de novo, será? Quanto tempo vai demorar para ter uma nova encarnação? A gente não sabe. Temos que aproveitar. O mês de setembro é um mês onde se faz um trabalho profundo contra o suicídio. Uma coisa importante que nós pudéssemos discutir essa problemática. É uma problemática terrível. É uma problemática que não adianta, não é uma problemática que o dinheiro resolva. Porque pessoas de alta sociedade se suicidam, pessoas com pouco recurso financeiro também, pessoas que aparentemente são extremamente felizes, pessoas que estão com uma depressão muito grande. É uma situação muito, muito difícil, complicada e que precisa de muita oração nossa, de muita discussão, de ajudar as pessoas que a gente percebe que está de um jeito um tanto quanto estranha. Por quê? Porque a vida continua. Porque a vida não é uma só. A doutrina espírita já deixou muito claro isso. Existe uma coisa fundamental na nossa vida. É a próxima. As que passaram, já foi. Ah, mas eu descobri que na outra encarnação eu fui. E daí? O que foi, já foi. Tem muito espírita que fica procurando o médium para saber qual foi a última vida dele, como é que foi. Eu pergunto, para que serve isso?
o que vai mudar na minha vida hoje? Eu saber que eu fui sapateiro, padre, sei lá o que eu fui na outra encarnação, não interessa. Interessa que eu sou agora. Aí o que eu vou ser na próxima? Na próxima é fácil. É muito fácil. É só ver o que a gente é hoje, as nossas atitudes, o nosso comportamento, a gente já vai ter uma ideia do que nos espera. Como castigo de Deus? Não. Como resposta da nossa consciência, como resposta do nosso perispírito que está guardando dentro dele todas as nossas relações com a vida. Como nos ensina Joana de Ângeles. Nós temos o nosso consciente e o nosso inconsciente. E nós temos o inconsciente profundo, onde está guardado tudo de nós. E aquele inconsciente profundo revela o que nós somos. Nós vamos para a espiritualidade com toda essa bagagem positiva e não. Bagagens que nos traz valor e bagagem, não é que não nos traz, os nossos atos não muito felizes, eles são atos que servem de lição. Sim, servem de lição. Mas estão guardados entre nós e precisam ser trabalhados. Então lá no fundo do nosso inconsciente profundo, e devagarzinho nós vamos trazendo ele à tona, que a maioria das vezes a gente esconde, a gente não quer, mas precisamos, traz e vamos trabalhar essa situação, trabalhar os nossos medos, as nossas fobias, as nossas inseguranças, desenvolver a nossa fé, desenvolver a nossa esperança, porque o Espiritismo nos mostra que a vida é eterna, nos mostra que o Pai nos ama, nos mostra de uma forma muito mais profunda aquela frase, duas frases de Jesus. Uma delas diz: fazei como os passarinhos que não semeiam e nem colhem nada e não lhes falta o que comer. Isso é o quê? Fé. Fé em Deus. Ele não diz que é para todo mundo ficar em casa balançando numa rede, e não é nada disso. Que nós temos que arregaçar as mangas e trabalhar e fazer o que é possível ser feito. Agora, lembrar que acima de nós existe toda uma estrutura espiritual gigantesca que está lutando para que nós vençamos. E uma segunda frase do Cristo que precisa ser refletida, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Acho que todos os ensinos do Cristo são mais profundos. Não tem como. Não é a figura de Jesus, mas é o que ele representa, é o que ele nos ensinou. Isso é de fundamental importância que a gente medite, que a gente reflita e que a gente procure pôr em prática. Principalmente agora que nós estamos, grande parte de nós estamos confinados, vamos aproveitar agora para fazer essas mudanças, para melhorar, para modificar, para treinar ser melhor. Por isso, o Espiritismo em nossas vidas, ele vem trazer para a gente uma consolação extraordinária. E no finalzinho, eu vi uma coisa que eu achei muito bacana. O Doutrina Espírita ele é tríplice aspecto, mas tem 3 coisinhas aqui que nós precisamos para fazer o nosso encerramento. Vontade, ação e sabedoria. Vontade na oração, nos pensamentos, a vontade de ser melhor, a vontade de desenvolver as nossas potencialidades. A ação é ir à luta, é nos movimentarmos, é ter consciência de que na medida em que a gente luta, a espiritualidade está para nos ajudar. E o resultado disso, dos nossos pensamentos construtivos, das nossas ações, ao passar de nossa vida, vamos desenvolvendo sabedoria. Sabedoria no falar, no ouvir, sabedoria no olhar, sabedoria no pensar, sabedoria nas ações. E é isso que eu queria bater um papinho, o tempo urge. Novamente, eu convido todos a cerrar os olhos para que a gente possa fazer aqui uma prece de encerramento. Acho que é bem interessante a gente agradecer de novo. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui, desse nosso pequeno bate-papo,
para que possamos refletir esses ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Agradecer a Jesus, nosso querido Mestre, e a Deus, nosso Pai. E como eternos pedintes que somos, pedir em prol da humanidade, pedir em prol do nosso Brasil, aos hospitais, a todas as correntes religiosas, as escolas. Oh meu Deus, pedir por toda essa humanidade, pedir pelo nosso lar, sim, pelo aquele cantinho que todos nós estamos vivendo, que ali possa reinar a paz, o amor, a tranquilidade, o respeito. E vamos pedir por nós. Meu Deus, ajude-nos a vencer esse homem antigo que temos dentro de nós e faça surgir o ser do terceiro milênio, um espírito que vem olhar para o alto e agradecer sempre. Obrigado a todos, que tenhamos todos uma boa noite, que assim seja.